Olá, estimados alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com o seu professor Heber Barbosa. Estimados alunos e alunas, na verdade, este vídeo ele é um dos componentes do nosso processo de sala de aula invertida, no qual você, estudante, faz uma análise antecipada dos temas. Você estuda antecipadamente, você constrói antecipadamente alguns degraus do seu conhecimento e o estímulo é que você procure ensinar para algum colega seu aquilo que você já aprendeu e descubra em seguida que quando você ensina, você aprende mais. Você aprende melhor quando ensina Química a alguns de seus colegas. Bem, na verdade, essa videoaula ela tem como tema global teorias e modelos atômicos, sendo a videoaula fundamentação teórica para a aula invertida. Todavia, dentro do contexto global teorias e modelos atômicos, esta videoaula especificamente vai trabalhar o modelo atômico de Rutherford. Para que você compreenda a totalidade do modelo atômico proposto por Rutherford, nós veremos um pequeno vídeo, certo? Importante para que se compreenda o modelo de Rutherford. Todavia, antes do vídeo, é fundamental você ter uma visão do momento histórico em que estamos vivendo na época de Rutherford. Ou seja, já havia sido descoberto os prótons. A radioatividade já havia sido descoberta por Henri Becquerel, o pai da radioatividade. E Marie Curie, que inclusive foi quem decidiu chamar os raios de Becquerel de radioatividade. Marie Curie também já tinha realizado diversos experimentos aprofundando o conhecimento acerca da radioatividade. Então, no momento em que ocorre o experimento de Rutherford, que veremos nesse vídeo inserido dentro de minha videoaula, no momento em que ocorre esse experimento, radioatividade já é um fenômeno conhecido em função dos trabalhos de Henri Becquerel e principalmente Marie Curie. Vejamos então o vídeo para posterior comentário. Em 1910, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa. Observe que aqui nós temos uma caixa de chumbo contendo material radioativo, polônio esse que inclusive foi descoberto por Marie Curie, e esse nome polônio foi dado por Marie Curie em homenagem, à sua terra de origem, seu país de origem, a Polônia, ok? Aqui nós temos um anteparo, para filtrar a propagação da radiação emitida. Essa radiação emitida é radiação alfa, uma radiação de carga positiva, já conhecida no momento da realização desse experimento, radiação alfa de carga positiva. Aqui nós temos o anteparo, forrado com sulfeto de zinco, material fluorescente. Aqui nós temos uma lâmina finíssima de ouro. É bom lembrar que o ouro ele é extremamente maleável. Então, na época de Rutherford, a mais fina película que o homem conseguia produzir foi justamente produzida com ouro, ok? Uma lâmina de ouro muito fina. E o objetivo de Rutherford foi bombardear essa lâmina de ouro com radiação alfa positiva, para, através
das manchas que ficassem nesse filme, não é? Poder então ter uma noção da estrutura real do átomo. Então, o bombardeio com radiação, não é, produziriam manchas, e essas manchas iriam mostrar a realidade da estrutura do átomo. Em linhas gerais, esse foi o objetivo planejado pelo experimento de Rutherford. Observando os seguintes comportamentos das partículas. Uma quantidade muito pequena de partículas não atravessava a lâmina e voltava. É bom lembrar que quando Rutherford planejou esse experimento, não era aguardado esse fenômeno, onde partículas radioativas bateram na lâmina e voltaram. Esse retorno da radiação não era esperado. É tanto que o Rutherford deu uma declaração nos jornais da época, dizendo que, na visão dele, era o acontecimento mais impressionante de toda a sua existência. Inclusive, palavras de Rutherford a um jornal de época, ele disse: o fato da radiação bater na lâmina de ouro e voltar se equivale a você dar um tiro de canhão numa folha de papel, e essa folha de papel ofício, por exemplo, reter o tiro de canhão e fazer a bomba voltar, ok? Lógico que seria improvável um tiro de canhão bater numa folha de papel e retornar, improvável. Mas para Rutherford também era tão igualmente improvável uma lâmina de ouro tão fina fazer a radiação bater e voltar. Foi então esse retorno de pequena parte da radiação que mais impressionou Rutherford e que mais influenciou a mudança na visão do homem acerca da estrutura do átomo. A grande maioria atravessava a lâmina sem sofrer desvios, e algumas sofriam desvios ao atravessar a lâmina. Para explicar essas observações, Rutherford imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena e maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e de uma região periférica negativa, praticamente sem massa, pela qual passavam as partículas. Apenas reforçando as palavras do vídeo, essa proposta de Rutherford foi justamente para explicar por que tem radiação que bate e volta, ok? Para a radiação bater e voltar, o átomo deveria ter uma região muito densa, uma região com massa muito concentrada. Então, ele propõe que aquela esfera, que seria o átomo, teria sua massa não uniformemente distribuída em toda a extensão do átomo. A massa estaria concentrada em uma região muito pequena. Inclusive, o raio desse núcleo ele é cerca de 10.000 a 100.000 vezes que o raio de todo o átomo, ok? O núcleo teria um raio cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor que a eletrosfera, menor que todo o átomo, certo? Isso foi possível perceber, contando-se as manchas naquele filme fluorescente, ok? Na lâmina fotográfica, certo? E para explicar porque a maior parte da radiação atravessava direto a lâmina de ouro, então ele propôs que havia um grande vazio em torno do núcleo, ok? Então, aqui está o surgimento da noção de que o átomo tem um núcleo central muito pequeno, muito denso, e em torno um grande vazio que posteriormente foi chamado eletrosfera. Vejamos a continuidade do nosso vídeo. O núcleo do átomo foi descoberto quando um feixe de partículas, carregadas positivamente, emitidas a partir de uma fonte radioativa, foi apontado para uma tela fluorescente. As partículas se chocaram contra a tela fluorescente, fazendo-a brilhar. Quando uma
Eu apenas gostaria de salientar nessa minha videoaula que esse vídeo não é de autoria, não é de minha autoria, mas é um vídeo que está publicado no YouTube em inglês. Eu não encontrei esse vídeo em nenhuma fonte em português, então eu tive que baixar o vídeo, tirar o áudio e construir um novo áudio e inserir para que a narrativa em português contribuísse para a compreensão do estudante de Química acerca desse experimento. Então o vídeo não é de minha autoria, eu apenas fiz uma reedição deste vídeo colocando o áudio então em português. Vamos à continuidade do vídeo. Uma folha muito fina de ouro foi colocada entre a fonte radioativa e a tela fluorescente. Observou-se que algumas poucas partículas foram desviadas para o lado. Ocasionalmente, algumas partículas foram desviadas diretamente para trás da folha de ouro, mas quase todas atravessavam a folha de ouro, como se a mesma não estivesse lá. Os cientistas concluíram que o átomo deveria ser, principalmente, espaço vazio, uma vez que a maioria das partículas atravessava a folha de ouro. Para que algumas partículas voltassem, o átomo deveria apresentar uma pequena massa central, carregada positivamente, que eles chamaram de núcleo. Essa imagem ela é importantíssima porque ela traz a visão proposta por Rutherford acerca do átomo. O átomo tem um núcleo central e em torno do núcleo uma eletrosfera. Na eletrosfera estão localizados os elétrons, cargas negativas, descobertas por J.J. Thomson em 1897, ok? Dentro desse núcleo estariam as partículas positivas, os prótons. Inclusive esses prótons, eles foram sim descobertos pelo próprio Ernst Rutherford em 1904, ok? No estudo dos chamados raios canais. Esse estudo dos raios canais que levaram à descoberta dos prótons por Rutherford será estudado em um vídeo à parte que fala sobre as descobertas das partículas subatômicas. Mas aqui na imagem, voltando ao comentário, núcleo tem os prótons positivos que foram descobertos por Rutherford. É fundamental que o aluno entenda que Rutherford ele não chegou a propor a existência dos nêutrons dentro do núcleo, ok? Os nêutrons, na verdade, eles foram descobertos por James Chadwick em 1932, fazendo experimentos de bombardeio de átomos com radiação alfa, ok? Na verdade, Rutherford, em 1911, ele propõe que o núcleo tem prótons e algo mais no núcleo além dos prótons. Esse algo mais que Rutherford propôs não foi chamado na época de nêutrons e não eram as partículas nêutrons, que ele não conhecia naquela época. Mas Rutherford, ele deu a entender que algo mais seria descoberto no nêutron, no núcleo do átomo, que justamente foram os nêutrons, certo? Lembrando que a importância desses nêutrons no núcleo do átomo é manter a estabilidade do núcleo, porque o núcleo não poderia ter somente várias partículas positivas, senão partículas positivas muito próximas sofreriam repulsão. Então Rutherford ele já apresentava a visão de que deveria existir algo mais dentro do núcleo para estabilizar o núcleo. Lembrando que também foram feitos estudos comparando a carga do núcleo com a massa do núcleo. Eles já haviam percebido por estudos, por cálculos, que a massa do núcleo era muito maior que o esperado quando comparado com a carga daquele núcleo. Ou seja, diversos estudos na época de Rutherford já acusavam que no núcleo haveria algo mais além dos prótons. Esse comentário aqui realizado é de fundamental importância, estudante de Química.
Bem, alunos, então vamos agora realizar alguns comentários baseados naquilo que estudamos neste pequeno vídeo. Ora, o experimento de Rutherford, conforme já foi narrado e descrito, utilizou o bombardeio de lâmina de ouro com radiação alfa para analisar a estrutura do átomo, ok? Então, de acordo com a dispersão, com o espalhamento dessa radiação, foi possível Rutherford prever a estrutura do átomo. Então, reforçando, aqui nós temos uma caixa de chumbo contendo material radioativo, no caso polônio, no emissor de radiação alfa. Reforçando aquilo que foi dito no vídeo, aqui temos uma lâmina finíssima de ouro, o mais fina possivelmente construída naquela época, um anteparo fluorescente de sulfeto de zinco para a percepção do espalhamento das partículas alfa, espalhamento esse que permitiu a construção da teoria atômica de Rutherford. Através da observação do espalhamento das partículas alfa, conforme dito anteriormente, Ernest Rutherford revolucionou a concepção de átomo. Então, essa é a visão de Rutherford acerca do átomo. Lembrando que esse desenho não está em escala correta, coerente, porque o raio desse núcleo, ele chega a ser 10.000 a 100.000 vezes maior que o raio do próprio átomo, ok? Mas, em linhas gerais, temos o núcleo, e em torno dele a região periférica chamada eletrosfera, certo? No núcleo nós temos os prótons, que são partículas positivas descobertas por Rutherford durante o estudo dos raios canais, também chamados raios anódicos, que são estudados à parte em outro vídeo. Então aqui estão os prótons, partículas positivas. Lembrando que esses prótons, eles têm uma massa parecidíssima com a massa dos nêutrons, ok? Aqui nós temos os nêutrons, partículas de carga nula, ou seja, partículas sem carga elétrica, cuja possível existência foi proposta por Rutherford e comprovada por James Chadwick. Reunião às 10 horas lá no auditório, não? Estarei presente. 10 horas, não. Perfeito, tudo em paz. Estou aqui aproveitando esse tempo para gravar videoaulas para essa fase de recesso. Certo, abraço, meu irmão. Ok, abraço. É fundamental lembrar que esses nêutrons, eles são fundamentais para manter a estabilidade do núcleo, ok? E observe também que nessa imagem você tem 3 prótons, 4 nêutrons. Na verdade, a maioria dos átomos funciona assim. A maioria dos núcleos atômicos tem mais nêutrons que prótons para garantir a estabilidade. Lembrando, aluno, existem sim muitos átomos em que a quantidade de prótons e nêutrons são iguais. Existem. Existe até o hidrogênio que nem nêutron tem e só tem um próton, mas em geral existem mais nêutrons que prótons dentro do núcleo. Algo importante, lembrando que a matéria ela é eletricamente neutra. Então você percebe aqui, 3 prótons no núcleo e 3 elétrons na eletrosfera, de forma tal que a carga total é nula, a carga do átomo é zero. Lembrando que dizer que a carga do elétron anula a carga de um próton não significa dizer que a massa do elétron é a mesma massa do próton. Pelo contrário, cada elétronzinho desse, ele chega a ser cerca de 1836 vezes mais leve do que cada próton, certo? Enquanto próton e nêutrons têm massas semelhantes, sendo o nêutron um pouquinho ainda mais pesado, não é? Todavia o elétron chega a ser cerca de 1836 vezes menor que a massa do próton e do nêutron, não é? Elétron esse, né, partícula de carga negativa, descoberta por J. Thomson, foi a primeira partícula subatômica descoberta, estudando os raios catódicos, conforme estudamos, né, vimos em videoaulas anteriores. Todavia, nós temos algumas inconsistências no modelo atômico de Rutherford, ok?
Então, segundo Rutherford, cada elétron gira livremente em torno do núcleo, ok? Os elétrons giram em torno do núcleo. Todavia, para que você tenha uma noção desse girar dos elétrons que foi proposto por Rutherford, eu planejei uma pequena animação. Nessa animação, aluno, você verá apenas um elétron se movimentando. Mas o objetivo dessa pequena animação que se segue é mostrar a vocês qual é a proposta de Rutherford. De que elétrons giram livremente em torno do núcleo. Essa é a proposta realizada por Rutherford. Os elétrons têm movimento circular em torno do núcleo. Todavia, Rutherford, ele não consegue explicar como é que o elétron não cai no núcleo. Okay? Como é que o elétron mantém esse movimento sem cair no núcleo? Essa é a principal inconsistência do modelo atômico de Rutherford. Não consegui explicar como é que o elétron se sustenta nesse movimento constante, não é, circular dentro da eletrosfera. Na verdade, aluno, tendo como base a proposta de Rutherford, tendo como base o conhecimento existente até Rutherford, pelo funcionamento do elétron, ele acabaria caindo no núcleo. Escutem bem, na animação que se segue nesse vídeo, eu não estou querendo dizer que Rutherford afirmava que o elétron iria cair obrigatoriamente sobre o núcleo. Eu não estou afirmando isso. Estou apenas dizendo que, segundo a física mecânica clássica, o movimento circular do elétron levaria a uma perda de energia, que levaria à redução da velocidade e consequente queda desse elétron sobre o núcleo atômico, conforme a animação que veremos agora. Então, Rutherford não conseguiu explicar porque isso que veremos agora não acontecia. Temos aqui o movimento do elétron, pode observar o elétron se movendo, ok? Mas você percebe agora que o elétron começa a mudar a sua trajetória e acaba caindo no núcleo, ok? O modelo atômico de Rutherford não conseguia explicar o que estava impedindo essa queda do elétron sobre o núcleo. Por que os elétrons não colidem contra o núcleo atômico? Essa foi a principal inconsistência do modelo atômico de Rutherford. Apenas em 1913 é que o cientista Niels Bohr, tomando por base estudos publicados por um outro grande físico, Max Planck, em 1900, conseguiu explicar por que o elétron não cai. Então, essa imagem aqui na sua videoaula é para deixar bem claro que quando você ler no livro o modelo atômico de Rutherford, com aqueles elétrons se movimentando, certo? Na verdade, o Rutherford não conseguiu explicar a manutenção daquele movimento. A explicação da manutenção daquele movimento constante foi dada posteriormente por Niels Bohr em 1913, que inclusive isso será trabalhado em nossa próxima videoaula. Sendo assim, estimado aluno, chegamos ao final de mais um momento de estudos antecipado. Como assim antecipado? Você deve estar assistindo essa videoaula uma semana antes da ocorrência da aula sobre Rutherford em sua sala de aula com seu professor de Química. Peço a você, aluno, que agora faça um relatório em seu caderno acerca da teoria que foi aqui discutida. Anote suas dúvidas e compartilhe em sala de aula. Na verdade, a sua aula de Química acerca do modelo atômico de Rutherford será uma discussão em sala, onde você e seus colegas irão externar o conhecimento já construído. Dúvidas serão sanadas e o seu professor de Química, Heber Barbosa, estará presente para atuar apenas como mediador da construção desse conhecimento coletivo. Um prazer estar com vocês, alunos. Até a próxima videoaula, que irá discutir o modelo atômico de Niels Bohr.